Graça e paz, irmãos, ouvintes. Estamos aqui para mais uma transmissão via internet do culto noturno da Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci 522. Você é o nosso convidado especial. Quero já dar início a este culto orando pela sua vida, por essa palavra que nós iremos discorrer nesta noite para a nossa edificação. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo à distância. Quero pedir pela vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos nessa noite, que possamos estar sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Queremos pedir nessa noite que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Nos traga nessa noite edificação, nos traga nessa noite um desejo ardente de melhor te servir. Nós queremos agradecer pela vida de toda a tua igreja nesta noite, irmãos que estão em suas casas devido ao período que nós vivemos. Abençoa os idosos, abençoa os enfermos e visita cada lar nesta noite, mesmo daqueles que estão nos ouvindo, que não pertencem a nenhuma igreja, mas que eles possam ser, através dessa palavra, serem edificados. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos ouvintes, eu quero dar início então a um tema específico para as nossas reflexões por um período. Eu quero falar sobre o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses, tá? E nesta noite em especial quero falar sobre o bem-estar espiritual do cristão, santidade, fidelidade e maturidade, e que nós possamos ser de fato edificados por esta palavra. Quero convidar você a abrir o texto bíblico nessa carta de Colossenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, para que possamos então ouvir a palavra do Senhor e aplicar em nossa vida. Diz assim o texto de Colossenses 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, diz Paulo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe nesta noite com esta santa e bendita palavra de Deus, trazida pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Então começarei mais essa série de mensagens, e agora na carta aos Colossenses. O tema que nós iremos discorrer durante um período é o bem-estar espiritual do cristão. É notório, meus queridos, que o apóstolo Paulo quer trazer à igreja de Colossos uma mensagem que poderia levá-los a viverem de bem com a vida cristã a partir de um estilo de vida e assim desfrutarem de um estado espiritual saudável. Por isso que é o bem-estar espiritual. Segundo observamos então nesta carta dirigida aos irmãos de Colossos, escrita pelo apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, nestes 5 primeiros versículos, nós encontramos 3 maneiras de viver a carreira cristã que levam a um bem-estar espiritual. É nisso que eu quero discorrer com os irmãos nessa noite. Então, o bem-estar espiritual do cristão, segundo o apóstolo Paulo nessa carta, está ligado primeiro
O versículo 2, a parte A do versículo, diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O bem-estar espiritual do cristão está ligado, então, primeiro à sua santidade. Olha que coisa importante que nós encontramos aqui nesta informação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, meus queridos, juntamente com Timóteo, nos mostra claramente que o bem-estar espiritual do crente está ligado à sua separação de tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus. Quando Paulo fala aos santos, ele quer dizer que a felicidade, olha, preste atenção, que a felicidade do crente tem tudo a ver com o nível de afastamento que esse crente tem das coisas deste mundo, ou daquilo que não traz edificação e não agrega valores ao reino. Percebe o que Paulo está dizendo já no início da carta, nessa questão de estar de bem com a vida cristã, com a carreira, estar de bem consigo mesmo e com Deus? Primeiro ponto é a santidade. Os santos, então, são aqueles que ouvem o Evangelho, creem em Jesus como o Salvador e passam, então, a viverem uma nova vida em Cristo. Isso traz felicidade ao cristão. Essa santidade, essa nova vida, traz a cada um de nós satisfação. Por isso que Paulo fala sobre o bem-estar. E o bem-estar, segundo Paulo, está ligado à santidade do crente. Você será feliz quanto mais você quer fazer a vontade do Senhor, buscando a santificação. São aqueles, então, cujos corações buscam diariamente fazer a vontade do Senhor, que nos resgatou das trevas e nos trouxe a sua verdadeira luz. Que vivem no amor, então, sacrificial na vida. Isso tem a ver com santidade, negando o eu e vivendo a constante busca pela perfeição em Cristo. Isso é a santificação. Esse, então, vive bem com a vida. O crente que busca a santificação, ele vive de bem com a vida, ele vive de bem com a carreira cristã, ele não tem tempo a perder com tolices. Portanto, quando buscamos a viver de maneira santa, ou seja, separada, experimentamos então o bem-estar espiritual. Isso é muito importante. Paulo está dizendo, olha, vocês estão vivendo bem, o bem-estar espiritual, esta alegria, essa felicidade, porque vocês vivem a santidade. Nada é capaz de nos tirar o foco de nossa missão como portadores da verdade. A santificação nos traz prazer. Paulo está dizendo que o crente, para que ele viva um estado de alegria, de regozijo, de contentamento, de prazer mesmo, o crente ele primeiro precisa viver a santidade, estar em santidade. Isso lhe trará o bem-estar espiritual. Isso fará crescer muito na carreira cristã. Segundo, o bem-estar espiritual do cristão está ligado à sua fidelidade. Vamos observar agora o versículo 2, mais a parte B do versículo, que diz assim: aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. O bem-estar espiritual está ligado à minha fidelidade. Como o apóstolo Paulo diz à igreja,
Essa fidelidade descrita por Paulo acerca dos irmãos de Colossos é a abrangência ou a consequência da fé. Ou seja, crer em Jesus Cristo. Esse chamado de fiéis que o apóstolo Paulo diz que eles eram, os irmãos de Colossos, está ligado ao crer em Jesus Cristo como Senhor da vida. Isso traz felicidade. É quando cremos em Jesus no sentido de confissão de fé. A pessoa que deseja ardentemente fazer tudo o possível para que a igreja cresça espiritualmente e institucionalmente. Os fiéis, segundo Paulo, que são felizes, são aqueles que crendo obedecem. Por isso são felizes, por isso vivem o bem-estar, porque crendo obedecem. Esses são os fiéis. Percebe a abrangência dessa fidelidade? Está ligado à obediência. O fiel é aquele que crê e pratica as boas obras do reino. Esse é feliz. Vive de bem com a vida cristã. Ele é fiel nas suas obrigações, ou melhor, nas suas responsabilidades, com a igreja, com o serviço da igreja. Quando Paulo chama os irmãos de Colossos de fiéis, e por isso eram felizes, ele os chama de responsáveis em seus deveres. E assim, meus queridos, podemos dizer que tais crentes não apenas são frequentadores de igreja, mas participantes de todas as coisas da igreja, seja na cooperação, no trabalho, seja na contribuição, dízimos e ofertas, e na devoção a Jesus Cristo, o Salvador. Em suma, meus queridos irmãos, a fidelidade do crente resulta no seu bem-estar espiritual. Quanto mais fiel você for, mais bem você estará espiritualmente. Vai ter regozijo abundante, alegria. Ele é radiante consigo mesmo, nós nos tornamos radiante conosco mesmo, pois sabemos que as suas obras e as nossas obras nos acompanharão na eternidade. A nossa fidelidade nos traz alegria. A nossa fidelidade nos traz alegria, nos traz paz e nos dá uma espiritualidade saudável. Percebe que Paulo, de maneira muito especial, diz que aqueles irmãos de Colossos eram pessoas fiéis. E essa fidelidade está ligada à obediência. E quando você obedece, tanto na cooperação, na contribuição e na devoção, você vive feliz. Você vive bem-estar espiritual. Está ligado estritamente então à tua fidelidade, ao ser fiel. Isso é muito importante. Mas Paulo não para por aí. Tem um terceiro ponto que ele destaca, que é de muita importância. Além da santificação, da fidelidade, o bem-estar espiritual do cristão está ligado à sua maturidade. Maturidade. Versículo 4 e 5, diz assim o texto. Paulo diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho.
Olha que coisa interessante. O bem-estar espiritual nosso, como daquele tempo dos irmãos de Colossos, está na nossa maturidade. E o que é isso? Olha, quanto mais experientes na palavra e mais maduros no viver cristão, melhor e mais felizes são os crentes ou serão os crentes. E o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, dizem que o crente maduro vive na fé, olha só, ele destaca no texto, vive na fé, no amor e na esperança. Isso é ter maturidade cristã. O bem-estar espiritual está estritamente ligado à vivência nestas três marcas cristãs. Olha que interessante. Paulo não fala somente aos colossenses sobre essa maturidade do crente. Ele fala na carta aos Romanos, Romanos 5, 2 a 5. Ele fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, 13. Ele fala na carta aos 1 Tessalonicenses 1, 3. Ele fala sobre a fé, o amor e a esperança. Ou a fé, esperança e o amor. Assim, chegamos à conclusão de que a maturidade do crente e o seu bem-estar espiritual está em viver a fé genuína, o amor sacrificial e a esperança no reino celestial. Conforme disse J. Ethel Jones, ele diz o seguinte: fé é a essência da vida cristã no seu aspecto religioso de nossa relação com Deus. Amor representa o aspecto da nossa relação com o próximo, enquanto que a vida toda está baseada sobre uma grande esperança ou fé na palavra proclamada, o Evangelho. Percebe que a nossa maturidade está ligada na fé, na esperança e no amor? Este vive o bem-estar espiritual plenamente quando ele vive a fé, a esperança e o amor. Essa maturidade, e olha só, o crente maduro é esse que vive, conforme Paulo diz nas suas cartas, não apenas em Colossos, a fé, a esperança e o amor. Aí ele vive feliz quando ele vive essas três marcas que deve ter a igreja. Essa maturidade traz felicidade, contentamento, prazer nas coisas do reino. Enfim, meus queridos, vive bem com a vida. O crente maduro vive bem com a vida cristã. Portanto, busquem ser crentes maduros e vocês serão felizes, nós seremos felizes. Percebe, meus irmãos, que o grande desafio aqui que Paulo está nos trazendo nesta noite, nessa questão de bem-estar espiritual do cristão, são três coisas importantes que nós temos que viver para sermos felizes. E a conclusão que nós chegamos é que o nosso bem-estar espiritual está estritamente ligado, primeiro, viver uma vida cristã santa, separada. Aí você vai viver feliz. Aí você não terá tempo ruim. Aí as angústias ficarão de lado. As tristezas serão abandonadas. Você viverá de fato uma vida feliz quando você se separa para as coisas do Senhor. Segundo, meus queridos, viver uma vida cristã fiel. E essa fidelidade que Paulo diz aqui aos santos e fiéis é a obediência. Obediência em quê? Em todas as áreas. Obediência na cooperação, no trabalho,
na contribuição financeira e numa vida devota ao Senhor. Isso é ser obediente, isso é ser fiel. Não é apenas crer, é muito mais que isso. E terceiro, quer ser feliz? Terceiro, Paulo diz, vive uma vida cristã madura. Nós devemos viver uma vida cristã madura. Na fé, no amor e na esperança. É perceptível, meus queridos irmãos, que quando nós vivemos uma vida santa, uma vida fiel e uma vida madura, experiente, nós não somos levados por qualquer vento de situações. Isso é muito importante. Que Deus possa nos abençoar nesta noite com esta palavra. Que você que está nos ouvindo aí seja edificado. Quer estar de bem com a vida? Quer ser feliz? Quer ver um bem-estar espiritual constante? É fácil. Vive uma vida santa, uma vida de fidelidade a Deus e uma vida cristã madura. Chega de meninice. Vamos viver uma vida cristã experiente e madura para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra nesta noite? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos imensamente por esta palavra. Queremos viver verdadeiramente a felicidade que só o Senhor pode nos proporcionar. E para que isso possa ser alcançado, a Tua palavra é muito clara. O nosso bem-estar depende da nossa santificação, depende da nossa fidelidade, depende da nossa maturidade espiritual. E que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração nessa noite. Abençoa nossos irmãos que estão ouvindo esta mensagem e demais ouvintes que nós nem talvez conhecemos. Mas que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês. Quero abençoar ricamente a Igreja Batista Bortolândia, nossos irmãos, e que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada e que a Tua graça seja sobre todos nós. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.